Hum, Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas imersões. É excelente ter a companhia de quem nos ouve para mergulharmos fundo em mais uma análise bem detalhada. Com certeza. Olá para todo mundo, é ótimo estar aqui de novo. A missão da análise de hoje é dissecar um cenário absoluto de alta pressão. E assim, estamos falando de sobrevivência tática pura e simples. O palco dessa nossa análise é a segunda partida da semifinal do Gauchão, aquele grande confronto entre Grêmio e Juventude. E que confronto, né? Nossa, sim. E para quem gosta de entender os bastidores, a tática e, a psicologia por trás desses momentos decisivos, a mesa de hoje está literalmente transbordando de informações. Nós temos aqui anotações que foram praticamente um raio-x completo do dia 20 de fevereiro de 2026, e tudo isso detalhando uma verdadeira tempestade perfeita. Tempestade perfeita é a palavra. Porque, de um lado, a gente tem uma crise criativa bem aguda no Grêmio, E do outro? uma parede defensiva intimidadora, construída pelo Juventude. Exato. E o grande gancho aqui, a pergunta que fica martelando é: como uma equipe sobrevive quando a sua identidade principal, a sua força motriz, é arrancada de uma hora para outra e bem às vésperas de uma decisão? É o pior momento possível para perder a sua essência. Beleza, vamos desvendar isso aí. Eu quero começar entendendo o tamanho da montanha que o técnico Luiz Castro precisa escalar, lá no temido estádio Alfredo Jaconi. Qual é o núcleo desse problema tático que o Grêmio enfrenta agora? O núcleo desse problema tende por dois nomes que estarão ausentes e que mudam completamente a geometria do time em campo. William e TT. Só os dois principais, né? Pois é. O que é fascinante aqui é que não estamos falando de desfalques comuns ou de jogadores que apenas compõem o elenco ali no banco. As fontes que a gente tem na mesa são muito claras sobre isso. Elas dizem que mexe na identidade, certo? Mexe diretamente na identidade ofensiva da equipe, sem tirar nem pôr. É uma mudança tão drástica que o time chega muito mais fragilizado para enfrentar, sem exagero algum, um dos jogos mais delicados da temporada até aqui. Sabe o que me vem à mente, ouvindo você falar isso para quem nos ouve, tentar visualizar, é como pensar na mecânica de um carro de alto desempenho. Perder o William e o TT não é como perder o rádio ou o ar-condicionado. Que é algo que incomoda, mas o carro anda. Exatamente, você continua a viagem. Mas perder os dois é literalmente perder o motor e as rodas de uma só vez. O William funciona como articulação no meio de campo. O cérebro da equipe. Isso. Ele é o motorista que dita o ritmo, que pensa o jogo antes mesmo da bola chegar no pé dele. E o TT é a velocidade pelo lado direito. Ele é a explosão. A roda que faz o carro tracionar e acelerar de verdade. Então, sem o cérebro no meio para organizar e sem essa velocidade na ponta direita para executar a jogada, o que sobra na estrutura desse time? Sobra uma equipe incrivelmente previsível. E entender o porquê disso ser tão devastador no contexto tático é fundamental. Vai muito além da mera ausência física ali dos dois jogadores. Como assim na prática do jogo? Vamos imaginar a dinâmica real lá no gramado. Quando a equipe recupera a bola na defesa, o primeiro instinto de um zagueiro que está sob pressão é procurar um passe seguro, certo? Certo, alguém para desafogar. Normalmente o William é esse cara. Ele é o jogador que recua, que tem a coragem de pedir a bola no meio de dois marcadores, gira o corpo e encontra um passe limpo. Um passe que quebra a primeira linha de defesa do adversário. Ele basicamente acalma o jogo, tira o time do sufoco. Exato. Sem essa articulação central, a equipe perde a capacidade de organizar a transição da defesa para o ataque com qualidade. Fica tudo muito travado. E aí, na prática, o zagueiro que não tem para quem tocar acaba fazendo o quê? Dando aquele famoso chutão para frente. O chutão desesperado. Torcendo para alguém do próprio time pegar a sobra. E o chutão vira a única válvula de escape. A bola não chega limpa no ataque de jeito nenhum. Ela chega dividida no alto, o que favorece absurdamente a defesa adversária. E aí que a falta do TT multiplica o problema, né? Com certeza. Porque quando falamos da verticalidade que o TT oferece, o que isso significa na prática? Significa que, em vez de tocar a bola de lado com paciência infinita, ele é o jogador que pega a bola e corre como um foguete em linha reta em direção à linha de fundo. Ele estica o campo. Estica demais. A simples presença dele ali na ponta obriga o lateral adversário a ficar preso na defesa.
O cara morre de medo de tomar uma bola nas costas nas transições rápidas. Ou seja, sem o TT em campo, o lateral adversário pensa, bom, não tem ninguém rápido por aqui nas minhas costas, então eu vou avançar e ajudar no ataque. Exatamente. E isso cria um problema numérico e tático gigantesco para a defesa do Grêmio. É um efeito dominó claríssimo. Sem a rapidez nas transições pelo lado direito, o time perde a capacidade de surpreender. O adversário simplesmente adianta as linhas de marcação sem medo de ser punido num contra-ataque. Uma equipe previsível e encurralada contra uma defesa bem organizada torna-se extremamente frágil. A falta desses dois jogadores obriga o time a improvisar conexões que não foram testadas à exaustão. E improvisar justo no momento onde uma eliminação de campeonato está em jogo é terrível. É um apagão tático que força uma reconfiguração completa do time. Uma reconfiguração que leva tempo, coisa que eles não têm agora. Mas olha só, olhando o outro lado da moeda nesse cenário todo de ausências, as nossas notas apontam uma movimentação no elenco que soa como uma notícia boa, uma lufada de ar fresco, digamos assim. Os retornos. Isso. Temos os possíveis retornos de Amuzu e Monsalve. São jogadores que trazem de volta uma qualidade individual altíssima para esse setor ofensivo que a gente acabou de falar que está carente. Qualidade técnica inegável, de fato. Então, o que tudo isso significa? Se o Amuzu e o Monsalve voltam e têm toda essa capacidade, a intuição imediata para quem acompanha futebol é pensar que eles resolvem o problema, certo? Eles salvam o dia. É muito tentador achar que eles entram em campo e simplesmente salvam o dia. Mas as fontes que estamos analisando aqui usam uma frase bem direta. Eles não resolvem tudo. Não resolvem tudo. Por que a análise é tão cautelosa sobre eles? Porque a contribuição que o Amuzu e o Monsalve podem dar tem limites claríssimos. O problema que o Grêmio enfrenta hoje não é um joguinho de xadrez de reposição de nomes. Não é só tirar uma peça e colocar outra igual. Exato. Não dá para tirar uma peça machucada, colocar outra de valor técnico equivalente e achar que o sistema vai voltar a operar com 100% de eficiência do nada. Até porque o futebol é, antes de tudo, um esporte de conexões coletivas, né? Perfeito. O verdadeiro fantasma que assombra a equipe neste momento, segundo os textos táticos que revisamos, é um funcionamento coletivo que ainda oscila consideravelmente. Sabe que isso me faz pensar na diferença entre ter boas ferramentas e saber construir uma casa. Ter jogadores tecnicamente muito bons em campo garante um bom domínio de bola, um passe refinado. Um chute perigoso de fora da área. Exato. Mas se eles não sabem exatamente onde o companheiro vai estar daqui a 3 segundos, essa técnica toda acaba morrendo em jogadas isoladas. Não constrói a jogada. É exatamente esse o ponto. O talento individual deles pode devolver um pouco de fôlego ofensivo, pode criar um drible que quebra a marcação, um lampejo de genialidade, mas talento individual não conserta magicamente uma máquina que está desajustada coletivamente. Quando você fala de oscilação coletiva, é aquele time que num momento troca passes com fluidez e 5 minutos depois deixa uns buracos enormes no meio-campo. E permite contra-ataques fáceis. É como uma orquestra. Se os músicos estão fora de sintonia, perdendo o tempo da música, não adianta você trazer o melhor violinista do mundo para sentar na primeira fila. Ele vai tocar maravilhosamente bem a parte dele, mas o som geral ainda vai soar desorganizado. E num jogo decisivo, o adversário percebe essa falta de sintonia em questão de minutos e começa a explorar os espaços. O talento puro precisa de um ecossistema tático saudável para prosperar. Se a bola não chega no Amuzu ou no Monsalve com qualidade, porque a transição sem o Willian está quebrada, eles vão ter que recuar muito para buscar o jogo. E se eles recuam demais, ficam longe do gol e perdem a principal característica deles, que é a contundência perto da área. O mau funcionamento de uma única peça compromete até as peças mais brilhantes. Ter as peças de um relógio não significa que você sabe ver as horas. E falando em relógio, o tempo está correndo contra o Grêmio. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque o Juventude não vai ficar lá assistindo a essa tentativa de reorganização.
Ah, de jeito nenhum. Eles têm o próprio plano de jogo. E o Juventude não é só um obstáculo genérico. Eles chegam invictos no campeonato. Invicto é uma palavra muito pesada. E vão jogar em casa, no Alfredo Jaconi. O Alfredo Jaconi tem uma atmosfera muito particular. O campo parece menor, a torcida fica muito em cima e o clima geralmente favorece o time da casa, que impõe intensidade. O famoso caldeirão. Exato. E as informações que temos sobre a postura do Juventude pioram bastante o cenário para o visitante. O sistema defensivo deles ganha reforços de peso com os retornos de Rodrigo San e Marcos Paulo. Então a zaga vem fortalecida e descansada. Muito impositiva fisicamente. Com essa fundação sólida lá atrás, a postura esperada do Juventude é de uma agressividade tática altíssima. As notas indicam pressão alta e jogo físico desde o primeiro minuto. Pressão alta e jogo físico. Vamos tentar visualizar isso para quem está nos escutando agora. Pressão alta significa que no momento em que o goleiro do Grêmio botar a bola no chão para sair jogando, já vai ter uns 3 atacantes do Juventude correndo freneticamente na direção da zaga. Fechando todas as linhas de passe. Não dando nem um segundo para eles respirarem ou pensarem na jogada. E o jogo físico é aquela bola dividida no alto, o pessoal entrando rasgando para ganhar posse, usando o corpo mesmo. E cometendo faltas táticas, se for necessário, para não deixar o Grêmio entrar no jogo. Agora conecta isso com a ausência do William que a gente discutiu. É o veneno perfeito. Essa tática do Juventude é o antídoto mais letal possível contra um time que perdeu seu cérebro no meio-campo. A pressão alta força o erro exatamente de quem tenta sair jogando. Se você não tem o seu melhor passador para achar um passe limpo, a chance de um zagueiro se apavorar e entregar a bola no pé do atacante adversário ali na entrada da área é gigantesca. É a armadilha armada de forma perfeita. O Juventude sabe que a sala de máquinas do adversário tá com defeito, eles só precisam roubar a bola 30 metros do gol e o ataque já tá montado. Eles não precisam nem construir a jogada lá de trás. É uma estratégia de estrangulamento puro. Se você ganha todas as disputas físicas no meio, o time visitante começa a correr atrás da bola, o desgaste físico multiplica e a confiança despenca. O que nos leva inevitavelmente a olhar para a beira do gramado. Diante de um cenário tão hostil e complexo, a responsabilidade cai toda nos ombros do técnico Luiz Castro. A pressão sobre ele é imensa. Ele olha para o campo e precisa reinventar a equipe. Ele tem que descobrir como integrar o Amuso e o Monsalve num esquema que perdeu cadência e velocidade, e ainda ensinar a defesa a sair jogando sob pressão intensa sem o principal organizador. É quase pedir para ele trocar o pneu do carro com o carro em movimento a 120 por hora. É bem isso. E aí, como ele para essa oscilação do time sob essa pressão toda? Se ligarmos isso ao panorama geral das nossas fontes, o aspecto puramente tático acaba dando lugar a um conceito muito mais difícil de treinar: a maturidade competitiva. Maturidade competitiva, esse é o termo-chave. Sim, os textos avisam que o tricolor terá que mostrar algo que ainda não apareceu de forma consistente na temporada. Não é só técnica, é postura. É a capacidade mental de suportar a pancadaria e a pressão asfixiante no Jaconi sem desmoronar. E essa ideia de maturidade se aplica a qualquer coisa, né? Para quem nos ouve agora, seja trabalhando num escritório, num hospital ou numa escola, dá para relacionar com o dia a dia. Imagina uma equipe de projeto cheia de talentos individuais. Profissionais brilhantes no papel. Mas de repente o prazo aperta, o cliente ameaça cancelar, o servidor cai, a pressão vai ao limite. Se a equipe não tem essa maturidade competitiva sobre o ataque de um adversário agressivo, que no caso seria o prazo ou o problema, o que acontece? Eles começam a bater cabeça. O talento individual desaparece sob o peso do estresse. A comunicação falha, as decisões são baseadas no pânico e o projeto afunda. A colaboração simplesmente some. A maturidade competitiva é a cola invisível que mantém o talento unido quando a pressão tenta despedaçar tudo. No futebol, é o jogador que toma uma falta dura, não revida para não ser expulso, levanta e foca na próxima jogada. Não adianta ter a habilidade do Monsalve se na hora que o jogo vira uma batalha física, a equipe se desespera. E qual é o veredito das notas sobre isso? O veredito é bem direto. Se essa maturidade não aparecer em campo, a equipe não será capaz de superar a intensidade do Juventude. O risco de ficar fora da final é extremamente real. Um cenário implacável.
Bom, para quem nos acompanha a amarrar todas essas ideias, vamos fazer um resumo rápido dos desafios épicos que dissecamos hoje. Vamos lá. Primeiro, o Grêmio tem que sobreviver sem a sua identidade ofensiva original, ou seja, superar a ausência do cérebro Willian e da velocidade do TT. Segundo, eles não podem depender apenas do talento individual dos retornos do Amuzu e Monsalve. Porque talento individual não conserta coletivo quebrado. Exato. Terceiro, precisam superar um Juventude invicto, que joga muito físico e está com a zaga reforçada com Rodrigo San e Marcos Paulo, tudo isso dentro da atmosfera pesada do Alfredo Jaconi. E por último, provar que a equipe tem maturidade competitiva sob o comando do Luiz Castro para não ruir sob pressão. É um quebra-cabeça monumental para resolver em 90 minutos. E isso levanta uma questão importante que eu quero deixar aqui. Uma provocação final mesmo. Se a perda de apenas 2 peças, por mais vitais que sejam, desmorona completamente a identidade de uma equipe, a ponto de exigir uma reinvenção total do treinador na véspera do jogo? Será que o problema é só a ausência de hoje? Exatamente. Será que o problema real dessa equipe é quem está na enfermaria hoje ou a fragilidade do alicerce que foi construído desde o início da temporada? Porque um sistema forte deveria ter mecanismos para absorver isso sem um colapso total, não acham? Nossa, um pensamento excelente. Se a casa balança tirando 2 tijolos, talvez o cimento nunca tenha secado direito. Isso é algo para quem acompanha a nossa imersão levar para o resto do dia, seja pensando em futebol ou nas próprias equipes de trabalho. Com certeza. Sempre bom olhar além do óbvio. Bom, nós nos despedimos por aqui de forma bem calorosa. Continuem sempre buscando o porquê das coisas e não aceitem a primeira resposta fácil. Um grande abraço a cada pessoa que dedica o seu tempo para nos escutar e até a nossa próxima análise. Um abraço, pessoal. Até a próxima.